Deus nos fortalece e nos dá graça. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já te engrandecemos, nós já exaltamos o teu santo nome. E agora, Pai, o Senhor preparou este momento, que é o nosso alimento espiritual através da tua palavra. A tua palavra que tem poder de cura, de libertação, de salvação. É a tua palavra que tem o poder de trazer a esperança no momento de caos, no momento de solidão, no momento, ó Pai, mais difíceis de cada vida aqui nesta noite. Papai querido, faça nesta noite o teu querer, a tua vontade sobre cada um de nós aqui nesta noite. E que a tua palavra, ó Pai, venha direto do teu coração para os nossos corações nesta noite. E diante de ti nós apresentamos o teu servo, que o Senhor continue usando ele poderosamente para falar conosco, falar com a tua igreja. Papai querido, eis-nos aqui. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria, né? Caminhar com Deus. A porta é estreita, tem dificuldades, mas acima de tudo tem Deus que nos livra de todas as adversidades. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Lucas capítulo 7. Versículo 36. Amém? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Podeis assentar, irmãos?
Jesus na casa de Simão. O povo judeu, quando chega numa casa, eles têm uma tradição de lavar os pés, dar um beijo na face, passar óleo. E Simão convida Jesus, mas não faz nada disso. Parece que não estava dando importância para a grandiosidade que era Jesus. E aí aparece uma pecadora que tinha vencido todas as barreiras e para se aproximar de Jesus. Porque as pessoas gostam muito de julgar, e foi isso que Simão fez. Ele pensou, se Jesus fosse um profeta mesmo, ele saberia que ela é uma pecadora. Jesus ouviu o pensamento, o Espírito Santo de Deus, e deu um ensinamento a ele. Então, o que precisa para que a gente reconheça Deus, reconheça Jesus como nosso Salvador? A primeira coisa é preciso a gente convidar Ele para as nossas casas. A nossa casa, no caso, é o nosso coração. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor habita dentro de nós, dentro do nosso coração. E para você convidar o Senhor Jesus para entrar dentro da sua casa, você tem que ter fé. Porque é uma via que anda na contramão daquilo que a gente andava antes. É por isso que a palavra fala que tem que morrer para o mundo. Você vê aqui Simão julgando uma mulher, e ele tinha, pela palavra de Deus aqui, ele tinha sido curado de alguma coisa. Porque Jesus faz a comparação de um que devia pouco, 20 denários, e outro que devia 400 denários. Então é você reconhecer que você é pecador. Nós somos pecadores, independente daquilo ou daquilo que nós temos feito. Você é pecador não porque você comete pecado. Você comete pecado porque você é pecador. Nós somos pecadores. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus. E você vê que mesmo Simão criticando, mesmo ele tentando apontar, mas como Jesus estava na sua casa, Jesus lhe deu uma palavra de sabedoria, uma palavra que mostrou para ele que ele era igual àquela pecadora, ele não tinha como pagar a dívida. Você não tem como você ser salvo pela sua própria força. Um dia nós vamos dar o último passo aqui nessa terra, e nós precisamos andar com Deus, e nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. É difícil acreditar, por isso é que tem que ter fé. E quando você começa aquela caminhada, você começa aquela busca, vai chegar no momento que o Senhor vai entrar dentro da sua casa e Ele vai falar com você. Você pode não concordar, você pode concordar, e se chama livre-arbítrio. Isso que aconteceu na vida de Simão. E ele não concordou muito com aquilo que Jesus estava fazendo. Aquela pecadora ungindo seus pés, chorando aos pés de Jesus, e ele, ao invés de achar aquilo uma maravilha, não é? Como é maravilhoso se todas as pessoas quisessem buscar a palavra de Deus. E hoje a gente vê o contrário. A gente vê pessoas indo na igreja para barganhar com Deus e não para serem perdoadas dos seus pecados, não para andar com o Senhor Jesus, não para que o Senhor Jesus entre dentro do nosso coração, porque é uma dificuldade muito grande. Ele vai pegar você, vai colocar você num deserto. Às vezes as pessoas já estão magoadas, tristes, sofrendo, e quando se depara com a palavra de Deus, é uma palavra de Deus de conforto, é claro, porque o Senhor morreu na cruz por causa de cada um de nós. Mas para você andar com Ele é preciso de nos libertarmos de várias coisas. E isso é que é difícil para o ser humano. Mas para o ser humano, para Deus, nada é impossível. Vamos navegar na palavra. Gênesis capítulo 39.
Gênesis 39. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do Senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és mulher. Como, pois, meteria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Você vê José reconhecendo a grandeza de Deus na sua vida. Reconhecer é quando você realmente quer caminhar novos caminhos. Porque quando a gente começa a andar com Deus, são novos caminhos, são mudanças, são novos cenários, nova transformação. E Deus vai andando conosco. Você viu por acaso aqui nesse momento Deus ao lado de José, olhando com olhos carnais? Você não vê, você não viu. A mesma coisa acontece lá com Simão, que Jesus estava do lado dele, que Deus estava do lado dele, mas ele conseguia apenas enxergar um profeta. Não foi isso que ele falou? Se fosse realmente um profeta, saberia que ela é uma pecadora. Jesus não apenas era profeta, como também era Deus, que conseguiu ler o pensamento dele. Então, a gente, se você não tiver uma caminhada, confiar de verdade, você nunca vai conseguir enxergar Deus, mas você vai conseguir enxergar Ele na sua caminhada, mudando o seu cenário, mudando o seu caminho, te mostrando para você que você pode confiar de verdade nele. Você não vai ver Deus aqui, mas Ele está aqui nesse momento. E por isso que José falou: eu nunca vou pecar contra o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Qualquer um que tivesse no mundo, na situação dessa aqui, teria pecado sem pensar duas vezes, porque o ser humano é desse jeito. Não é assim que é o ser humano? Ele ia cometer o pecado e ainda ia fazer gracinha depois, conversar fiado, nas rodas dos escarnecedores. Mas olha o que é uma pessoa separada por Deus. José carregava dentro dele um sonho que Deus tinha dado, uma palavra. Esse sonho é a palavra de Deus. Vamos supor que você hoje vem aqui, carrega essa palavra dentro do teu coração e fica com ela guardada, zelando dessa palavra, para que essa palavra venha acontecer na sua vida. E foi isso que aconteceu na vida de José. Ele pegou um sonho, a qual viu seus irmãos debruçando diante dele, e guardou aquela palavra. Por causa da palavra que Deus tinha dado a José, por causa do sonho, José tinha sido quase morto, jogado no poço e vendido como escravo. E você vê que nesse momento, depois de toda essa situação, José continuava ainda adorando a Deus. Reconhecer a Deus. Então, o que aquela mulher tinha feito foi isso. Ela tinha sido curada de algo. A palavra de Deus não fala. Pode ter sido uma prostituta, pode ter sido com a palavra de Deus não fala, mas ela tinha sido curada. Ela estava ali agradecida porque o Senhor Jesus a tinha libertado de uma situação, libertado de uma escravidão. E ela foi agradecida por aquilo. Não se preocupou se as pessoas iam olhar para ela e as pessoas iam apontar para ela, porque agora ela não era mais uma pecadora, porque os seus pecados tinham sido levados pelo Senhor Jesus. E é isso que Ele faz nas nossas vidas. Ele não quer olhar aquilo que você fez lá atrás, porque aquilo foi levado para Ele a partir do momento que você começa uma caminhada, acredita de verdade. Aquele que crê e for batizado será salvo, porque é preciso que a gente demonstre isso nas nossas
atitudes. Nas nossas atitudes. Porque se você ficar parado na sua casa, se você ficar parado no seu lar, na sua zona de conforto, nada vai acontecer. José aqui demonstra isso. Poderia ter voltado para a casa dos seus pais, mas ele não voltou. Por que José não voltou? Pensa comigo. Ele tinha uma vida tranquila junto com Potifar. Por que ele não pegou aquele dinheirinho e falou, eu vou ali e já volto, e ia até a casa do seu pai? Por que José não foi? Porque José reconhecia que aquele sonho ia ser cumprido por Deus. E se ele estava naquela situação, nessa situação que ele estava passando, é porque Deus tinha permitido. E é isso que às vezes a gente não consegue entender. Por isso que nós temos que estar sempre fazendo como aquela pecadora, debruçando aos pés do Senhor Jesus. Dando tudo que é de melhor de nós para Ele. Isso que nós fizemos aqui hoje foi dar o que é de melhor para nós, para o Senhor. Quando nós louvamos, quando nós ensaiamos, quando nós oramos para Deus, para que Ele receba o nosso louvor. Isso é grandioso. A palavra de Deus fala, onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu lá estou. Se você acredita nessa palavra, você sabe que a presença dele se faz aqui no meio de nós. E é isso que nos dá força para continuarmos lutando. Se você volta um tempo atrás, você vai ver Noé sozinho construindo uma arca gigantesca, junto com poucas pessoas, que era ele, sua esposa e os seus filhos. Demorou mais de 90 anos. Agora eu lhe pergunto, e todos os dias as pessoas passavam por ele e desacreditavam ele de Deus. Isso não vai dar em nada. O que ele fez uma escolha. Ele reconheceu diante de todas aquelas pessoas que a palavra de Deus tinha sido entregue para ele, para construir a arca em determinado tamanho, em determinada altura, com a madeira tal. Então ele fez tudo conforme aquilo que Deus queria. E isso é você reconhecer Deus na sua vida. Reconhecimento de Deus na sua vida. É preciso de ter um passo, é preciso de você caminhar diante de Deus. Simão, mesmo não entendendo, mesmo não confiando, mesmo não fazendo aquilo que ele tinha que fazer na casa dele, Jesus estava lá porque ele o convidou. Mesmo ele não fazendo o que tinha que ser feito, ele convidou Jesus. E assim o Senhor Jesus lhe deu para ele uma sabedoria. Porque a partir daquele momento eu tenho certeza para vocês que a visão de Simão ia se tornar outra visão. Porque quando a gente se depara com a palavra de Deus, às vezes nós temos o nosso pensamento. E por isso que o Senhor pega a gente e coloca no deserto e começa uma caminhada. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos como foi no deserto. E depois daquela caminhada, depois de 40 anos caminhando no deserto, o seu pensamento nunca vai ser igual era no começo. Porque no começo é só reclamação, não chega a benção, está tarde, o Senhor não fala comigo, o Senhor não demonstra o poder dele no ministério, o Senhor não faz aquilo. Depois de um determinado tempo, você aprende que o tempo é dele, não é seu. E a única coisa que nós temos que fazer é continuar glorificando o nome dele. José estava fazendo isso aqui na casa de Potifar, quando a própria esposa tentou dar em cima dele. O meu Deus, não posso fazer isso. Você sabe o que aconteceu depois dessa atitude louvável de José? Ele foi preso. Então você glorificar a Deus, você pode Deus colocar você em determinada situação que você não queira, mas reconheça que Ele é por nós. Reconheça que quando você tem Deus na sua vida de verdade, Ele trilha seus caminhos. Você não precisa ficar preocupado com amanhã. Não é isso que a palavra fala? Não preocupa com amanhã, preocupa com hoje, com a presença de Deus aqui nesse lugar. E é glorioso quando a gente está nessa chamada, fazendo essa vontade. E sabendo que mais cedo ou mais tarde vai chegar a terra de Canaã. Mais cedo ou mais tarde a gente vai andar sobre as águas se você continuar a ter essa fé.
Pessoas vão vir, pessoas vão indo embora, faz parte do processo. Não foi assim com o Senhor Jesus? Não era 12, depois se tornou 11, porque um o traiu e ele ainda foi morto por causa disso, mas Jesus chorou, Jesus continuou caminhando. E quando acontece conosco, ele fala, continua caminhando, porque estão fazendo, não é com vocês, é comigo. Não é? Paulo, porque me persegue? Paulo estava perseguindo a igreja. O Senhor Jesus fala, por que me persegue? Então, quando acontece alguma coisa no ministério, e nós estamos fazendo corretamente a palavra de Deus, nós estamos vivendo a palavra de Deus, nós não cobramos nada de ninguém, a não ser que a pessoa queira mudança, porque esse é o sentido da palavra, é mudança. Agora, se Deus vai levantar você financeiramente ou não, aí é você com Deus. Mas tudo aquilo que você faz, se você quer se prosperar trabalhando, Deus não interfere. Pelo contrário, se você estiver no caminho, Ele te ajuda. Glória a Deus. Ele te ajuda. Não foi assim na vida de Salomão? Não foi assim na vida de Davi, que não tinha nada, né? Vamos pegar Salomão, porque Salomão já pegou pronto. Mas Davi não tinha nada. E ele se tornou rei das 12 tribos. Por quê? Por causa de Deus. Isso é você reconhecer que Deus é na nossa vida, que Ele é por nós, que Ele sempre estará conosco, nos moldando, transformando as nossas vidas. E aí você vai ter a certeza, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas para isso acontecer na sua vida, é preciso que você esteja caminhando com Deus. Daqui a 30 anos, se você chegar aqui, vai ver a gente continuar pregando a palavra da mesma forma, talvez com um pouco mais de amadurecimento, porque a gente vai ficando velho, né? Não vai falar velho, mas mais maduro, né? Mas fazendo a obra do Senhor, e isso é gratificante. Eu descobri que é prazeroso, e a única coisa que faz sentido nas nossas vidas é caminhar com Deus. Salomão teve ouro, teve prata, teve milhares de mulheres, teve nação, teve tudo o que teve, mas no final ele perde a presença de Deus e escreve Eclesiastes, tudo é vaidade se você não tiver Deus. Você precisa de Deus para ter os verdadeiros valores da palavra, reconhecer os verdadeiros valores. E era isso que aquela pecadora, aos olhos dos homens, era apenas uma pecadora, mas aos olhos de Deus, era filha dele, assim como nós somos filhos. Em Gênesis 32, nós vamos ficar em Gênesis aqui um pouquinho, 32 agora, 32, 22, 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 12 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jadoque. Tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava ele com um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Olha, é isso que nós devemos fazer, continuar fazendo. Não é nem o que nós devemos, é continuar fazendo. Jacó, filho de Isaac, Rebeca, seu irmão Esaú era o dono da primogenitura, era mais velho do que ele, poucos minutos, porque os dois eram gêmeos, mas a primogenitura era de Esaú. Esaú não deu moral, não deu importância para a grandiosidade que era receber aquilo que Deus tinha para ele. Trocou a primogenitura em troca de lentilhas. Isso acontece no mundo de hoje. Muitas pessoas trocam a salvação pelo mundo, por moedas.
por concupiscências, por baladas, por bebidas, por drogas. Troca a salvação por qualquer coisa, porque não sabe o valor que tem a salvação, não sabe o valor que tem a palavra de Deus, mas nunca vai saber, porque para saber você precisa se aproximar. E quando nós nos aproximamos, é preciso de caminhar. Então existe uma luta constante. Esaú fez uma escolha, não quis. Jacó falou, eu quero e vou lutar por isso. E lutou da maneira dele. Foi a maneira certa? Não, mas ele lutou. Tem que reconhecer que ele lutou. Enganou seu pai, enganou seu irmão, pegou a primogenitura, foi embora quando seu pai abençoou. Isso é ou não é lutar? Ele lutou, não sabia direito como que fazia. Porque quando nós nos deparamos no começo da palavra, nós não sabemos também. Mas aí vem a sua força de vontade de querer realmente aprender. Não foi assim na vida de João 3, quando Nicodemo se aproxima de Jesus? Ele não sabia de nada, mas sabia que Jesus estava fazendo algo bonito. E ele queria saber o que era Jesus. Se aproxima dele. Era um dos que perseguia Jesus, mas quando você se aproxima, não importa a maneira que você estiver, sujo, bêbado, drogado, não importa. Se você se aproxima, ele tem uma palavra para você, para te libertar, para te transformar. E foi isso que aconteceu na vida daquele grande homem. Jesus falou para ele, tem que morrer para o mundo, nascer para Cristo. Uma palavra tão simples, né? Morrer para o mundo, nascer para... Mas se você não entender, você vai ficar confuso. Mas como assim que eu vou morrer, vou nascer de novo? Jesus foi dando a palavra para ele, aquilo que ele estava fazendo com Simão, para que você aprenda e reconheça ele na sua vida. Reconhecer. Esaú não quis, teve toda a oportunidade, estava ali prontinho para ele receber a primogenitura, mas ele não quis, trocou. Não acreditou no final, depois? Mas Jacó falou, é minha, você falou que e você me entregou nas minhas mãos, agora eu quero. Deus abençoou e ele passou todo mundo para trás e começou uma caminhada com Deus, um aprendizado. Aí você vê lá na frente ele lutando com o anjo. Quem era para estar lutando com aquele anjo era Esaú, não era Jacó. Era Esaú que ia chamar Israel, não era Jacó. Era Esaú que ia ser dono, ia ser pai das 12 tribos, não era Jacó. Mas ele não quis escolha, a nossa vida é feita de escolhas. Hoje podemos estar aqui, amanhã nós podemos estar em qualquer lugar que você achar que deve. Mas se vocês acharem que essa palavra tem importância, e ela tem realmente para nós, continuemos com ela carregando dentro do coração, assim como José e assim como aquela pecadora a qual as pessoas estavam apontando o dedo, mas agora não adiantava apontar o dedo, porque Jesus falou, ela não tem pecado, mas agora os pecados vieram para mim, e eu vou levar para a cruz. Ela foi perdoada, você está sendo perdoado, porque vocês estão aqui, a mesma situação. Eu fui perdoado, porque eu criei na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Cada um de nós. Mas só crer e fazer algo. Fazer algo para Deus. A palavra de Deus, louvar a Deus, orar por Deus, para Deus continuar libertando as pessoas, a nossa cidade, libertando as pessoas que estão cegas e não conseguem enxergar de maneira nenhuma, o tão grandioso é a palavra do Senhor. E foi isso que aconteceu na vida de Jacó, ele reconheceu de uma certa maneira que teve um encontro grandioso com o anjo. Então, para que isso aconteça na sua, na minha e na nossa vida, é preciso da gente fazer a mesma coisa. Não tem como você reconhecer sem fazer nada. É preciso uma caminhada. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, o único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha que situação mais
triste. É triste. Abraão sai da sua casa para um lugar onde ele não sabia direito onde que era, porque Deus não falou, ele só falou, saia da tua parentela por uma terra que eu lhe mostrarei. Isso é ter fé. Por quê? Mãe, você sabe hoje, você entra na igreja, amanhã você já sabe o que vai acontecer na sua vida? Não. Eu entro na igreja, eu começo a minha caminhada, a partir de 5 anos, você acha que eu já sei o que vai acontecer na minha vida? Não. Algumas coisas Deus vai falando, mas Ele não deixa tudo. Você acha que Deus, quando Moisés estava lá no Egito, ele já sabia que ele ia andar 40 anos no deserto? Ele não sabia. Você acha que Noé sabia que ia demorar 90 anos para construir a arca? Não sabia. Vai construindo, cada dia coloca um pouco aí, está fazendo a minha obra, e isso é grandioso, vai ouvindo a minha voz, eu vou caminhando com vocês. E isso aconteceu com Abraão, mas chega na situação, no momento, ele já velho, porque ele teve o filho Isaac com Sara velho, 94 anos, se eu não estiver enganado. E depois de alguns anos, 20 e poucos anos, Deus manda o Abraão levar o seu filho da promessa para fazer o sacrifício. Fica confuso na nossa cabeça, não fica? Mas é isso que é ter fé. Você acreditar, Ele que me deu esse filho. Ele sabe o que está fazendo. Ele me protegeu durante toda essa caminhada. Quando o rei pegou a minha esposa Sara e levou ela, ele foi lá e falou com ele em sonho, devolve a esposa de Abraão. Eu confio nele, porque eu caminhei com ele. Então, se ele pede para fazer alguma coisa, como uma coisa tão grandiosa como essa, eu tenho que continuar confiando. E isso é ter fé. Isso é você reconhecer que Ele é por nós. Isso é você fazer algo para Deus, grandioso. Porque através dessa atitude, o nome de Abraão foi soprado aos ventos, e vários anos e anos e anos e anos e anos e anos, até chegar aos dias de hoje. Pai da fé, por causa disso que ele fez. Ele foi até no limite daquilo que Deus falou. Então isso é o que nós devemos fazer também. A gente tem que romper barreiras. A gente luta pelo trabalho, pelo dia a dia, pelo suor, por tudo aquilo que e a gente às vezes esquece de lutar pelo principal, que é a palavra de Deus. A gente esquece de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E às vezes a gente acha que não é pecador, como Simão. Jesus está pegando o boi de ficar em casa. Não, você tem que agradecer todos os dias por Ele estar dentro de nós. Isso é grandioso. Isso é maravilhoso. A gente ter essa honra de receber o Espírito Santo de Deus, enquanto muitas pessoas nesse horário, nesse dia de hoje, estão perecendo sem ter a salvação, trocando a bênção por lentilhas pelo mundo. Então, assim como Simão aprendeu aquela lição, vendo aquela pecadora, a qual ele disse que Jesus não sabia, Jesus disse, eu sei tudo que se passa, eu conheço o coração de cada um de vocês, eu sei porque vocês estão aqui, eu sei aqueles que estão pelo amor do meu evangelho, aqueles que estão querendo aprender, aqueles que estão crescendo, eu sei de tudo, é por isso que a palavra de Deus fala, o Senhor fala, eu sei, eu sou. E está sempre nos moldando através dessa palavra. Mas que a gente nunca desista. Que a gente faça igual aquela pecadora. Não sou mais pecador. Então eu não tenho que abaixar a cabeça. Eu tenho que agradecer a Deus pela libertação que Ele fez na minha vida. Não importa com que as pessoas falarem de você, de mim, de nós. Não tem problema. Porque quando elas estão nos atacando, elas estão atacando o Senhor Jesus e não a nós. E é Ele que revida. O que nós estamos fazendo é a vontade de Deus, pregar o Evangelho, fazer com que vocês consigam abrir a visão espiritual para enxergar algo que não é só matéria. Que é Deus, o nosso Criador e o nosso Libertador. E por isso eu agradeço essa oportunidade. Que essa palavra venha fazer sentido na sua vida, no seu coração e no nosso coração.
Que essa palavra venha dar mais um tijolinho para você colocar no seu alicerce, para você construir a sua casa espiritual, para que pessoas possam entrar também e serem salvas através da palavra de Deus. Igual ela fez comigo, pode fazer com você e continuará fazendo com outras pessoas, porque a palavra de Deus é eterna e ela salva de geração em geração. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé nesta noite, vamos estar orando, agradecendo a Deus e apresentando essa semana que se inicia, que o Senhor venha dar estratégia, força, paz na nossa vida, nessa caminhada. Amém? Feche seus olhos, levanta a mão para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por essa rica palavra, te louvamos pela tua presença nas nossas vidas, te louvamos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco e daqueles também que não puderam vir, que o Senhor venha alcançar nesta noite. Papai querido, abençoa a vida dos irmãos com paz, com refrigério, com a cura, com a força do Senhor nesta noite. Papai querido, e diante de Ti nós apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos os nossos projetos, apresentamos as nossas obrigações, e que o Senhor, ó Pai, a unção da capacitação do Senhor venha ser derramada sobre as nossas vidas, que tudo que fizermos, ó Pai, nós venhamos fazer por excelência, e todos venham ver, ó Pai, a presença do Senhor através das nossas vidas. Papai querido, nesta noite que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.